vamos ter que fazer um movimento de flexão para alongar os músculos da extensão de ombro, certo? Então, primeiro, precisamos estabilizar a escápula do paciente e fazer um movimento, enquanto estabiliza a escápula bem firme, precisamos fazer um movimento de flexão do ombro até o limite muscular ou articular do paciente. Alongamento dos flexores de ombro. Então, para a gente alongar os flexores de ombro, precisamos fazer uma extensão de ombro. Vamos lá. Primeiro, estabilização do braço do paciente, segurando aqui, fazendo uma segurança do braço, e com a outra vamos imobilizar a escápula. Vamos lá, o máximo de extensão, o paciente não faz força, apenas o terapeuta vai até o limite de amplitude de movimento de extensão. Alongamento dos adutores e abdutores do ombro. Então, vamos lá, o movimento de adução e abdução é esse, partindo do neutro, braço 90 graus em relação ao tronco, adução, fecha o braço. Partindo do neutro, abdução, abre o braço, certo? Essa é a adução e abdução horizontal, porque também temos a adução e abdução, certo? Na horizontal, adução e abdução. Para fazer o alongamento aqui, na abdução, precisaremos trazer com essa pegada, estabilizando aqui o braço do paciente relaxado, nós vamos trazer o máximo possível de abdução, trazendo também na abdução vertical. Segura o tempo do alongamento que foi proposto e, no caso da adução, na adução o alongamento vai ser esse aqui. O máximo de amplitude até o final da barreira. Para alongar os músculos que fazem a rotação interna do ombro, nós precisamos deixar o paciente fazer um movimento de rotação externa. E para alongar, o terapeuta precisa fazer uma estabilização do ombro e, segurando na parte distal da articulação radioulnar, vai fazer uma rotação externa até o máximo de amplitude de movimento articular e muscular do paciente. Depois, só voltar na posição inicial. Alongamento dos rotadores externos. Para alongar os rotadores externos, nós precisamos fazer uma rotação interna com o ombro do paciente. Então, precisaremos, como terapeuta, estabilizar o ombro com a parte de baixo do antebraço, segurar, estabilizar aqui a parte distal do húmero, no cotovelo, e realizar uma rotação interna até o limite articular e muscular do paciente. Alongamento dos flexores do cotovelo. Primeiro a gente precisa deixar o braço em leve abdução para que o braço saia para fora da maca, tá bom? Então, precisamos estabilizar a parte proximal do húmero. Estabilizou o ombro, vamos fazer uma supinação de punho e vamos alongar o máximo os flexores de cotovelo. O máximo do limite e volta. Alongamento dos extensores. Precisamos fazer então uma flexão de ombro para poder alongar os extensores. Fazendo uma pegada cruzada, nós vamos flexionar o ombro o máximo que der até o limite tanto do cotovelo quanto do ombro. O máximo que der, alongando e voltar à posição inicial. Alongamento dos extensores de punho. O movimento de extensão é esse, então para alongar os extensores de punho nós precisamos deixar nessa posição, estabilizar a parte distal da radioulnar e o terapeuta realiza uma flexão de punho até o limite articular e muscular. Alongamento dos flexores de punho. Nós precisamos deixar nessa posição, estabilizar a parte distal da articulação radioulnar e fazer um movimento de extensão de punho.
Agora o alongamento dos flexores de joelho. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa trazer em flexão o quadril com o joelho estendido, tá? Com esse braço, a gente consegue estabilizar a perna do paciente e com essa aqui a gente impede que ele flexione, que ele dobre o joelho. Então a gente trava aqui com um braço e com o outro braço a gente impede que na flexão de quadril essa perna aqui também levante. Então a gente estabiliza essa aqui na parte distal e com esse braço a gente usa esse mecanismo para travar a perna do paciente e conseguir alongar o máximo possível os flexores de joelho. Alongamento de iliopsoas, um dos flexores de quadril. O paciente precisa estar deitado dessa maneira, com apenas as pernas para fora da maca e o quadril e o tronco dentro da maca. E precisamos flexionar uma das pernas, flexiona o máximo possível. E agora começa o alongamento do iliopsoas, que é fazendo a resistência para baixo dessa perna. Segura um tempo de alongamento e depois pode soltar. Para podermos fazer o alongamento dos flexores de quadril, nós precisamos trazer em extensão o máximo possível. Então, o terapeuta deve estabilizar a perna do paciente dessa maneira, com a mão embaixo do joelho e o tornozelo ao lado do corpo, e com a outra mão estabilizar o quadril do paciente. Então nós vamos trazer o máximo possível de extensão até o limite do paciente e depois voltar em posição inicial. Alongamento dos extensores do quadril. O quadril faz um movimento de extensão, então a gente vai precisar fazer um movimento de flexão para alongar os extensores. Primeiro precisamos levantar a perna do paciente, segurando aqui na parte de baixo do joelho e aqui na parte distal da tíbia e fíbula. A partir desse movimento, vamos fazer uma flexão forçada com o paciente sem fazer força, relaxado. Vamos ao máximo do bloqueio do paciente no alongamento e segura. Agora o alongamento dos adutores, os músculos que fazem esse movimento, juntam as pernas, né? Então vamos lá. Com um dos braços vamos estabilizar por baixo e com a outra mão nós vamos estabilizar essa perna. O movimento de alongamento dos adutores é abduzindo a perna do paciente. Então afasta o máximo que der uma perna da outra até o limite muscular e articular e retorna à posição inicial. Alongamento dos abdutores. Para alongar os abdutores, nós fazemos uma adução de quadril. Então, com as duas mãos, nós precisamos passar a linha média, a linha central que divide o corpo ao meio e trazer o máximo de adução para alongar os abdutores de quadril. Vai até o limite articular e muscular e retorna à posição inicial. Alongamento do tensor da face lata, que sai do quadril e fica mais ou menos nessa posição abaixo da minha mão, né? Nesse comprimento e nessa posição. Então vamos lá, ele é um dos abdutores de quadril e para poder alongar ele, nós precisamos segurar a perna do paciente nessa pegada, deixar o tornozelo entre o tronco e o braço e com uma das mãos aqui abaixo do joelho para estabilizar o peso e com a outra mão estabilizamos o quadril. O movimento é feito trazendo um pouco em extensão e nós vamos despencando um pouco o peso. A gente vai cedendo a força para que seja feito o alongamento da parte do tensor da face lata nessa região. Vamos soltando o peso à medida do possível, na medida do quanto for alongando. E o paciente vai relatar um alongamento mais ou menos nessa região aqui. Depois só voltar à posição inicial. Alongamento dos rotadores internos do quadril. Primeiro deixar o joelho em 90 graus. Precisamos com um braço estabilizar o quadril do paciente e com a outra mão vamos jogar o tornozelo para dentro, no sentido de fazer uma rotação externa de quadril.
Então vamos lá, no limite articular e muscular do paciente, rotação externa, para poder fazer um alongamento dos rotadores internos. Alongamento dos rotadores externos do quadril. Precisaremos estar fazendo uma rotação interna para poder alongar os rotadores externos. Então, primeiramente, joelho 90 graus, estabilização do quadril com o antebraço e vamos fazer uma rotação interna de quadril até o máximo de limite articular e muscular e voltar à posição inicial. Alongamento dos extensores de joelho. Primeiro vamos colocar uma toalha aqui entre o quadríceps e a maca para poder trazer a perna um pouco em extensão e ajudar nesse alongamento, aprimorar mais ainda o alongamento dos extensores de joelho. Então vamos fazer um movimento de flexão, estabilizamos aqui primeiro o quadril do paciente e trazemos em flexão de joelho para poder alongar os extensores, o máximo possível do limite articular e muscular do paciente e depois voltamos em posição inicial. Lá, alongamento dos plantiflexores tem a função de faz para a gente a plantiflexão, ponto do pé, essa é a plantiflexão, então nós precisamos fazer um movimento de dorsiflexão para alongar os plantiflexores. Estabilização do calcanhar do paciente e com o braço nós fazemos um bloqueio para trazer em dorsiflexão. Alongamento então dos dorsiflexores de tornozelo. A dorsiflexão é esse movimento de tornozelo, então nós precisamos fazer uma plantiflexão para alongar os dorsiflexores. Então primeiro nós precisamos estabilizar o tornozelo ou a parte distal da articulação tíbia e fíbula, estabilizamos e depois fazemos uma tração, uma resistência no sentido de plantiflexão para alongar os dorsiflexores.